O Ministério Afrosonoro adverte: para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Sou Erison Pedro, potiguar residente entre Natal, Rio Grande do Norte, e Salvador, Bahia. Sou formado como técnico em processos fonográficos na Escola Pracatum, Bahia, e trilha sonora para cinema e TV. Atuo no audiovisual desde 2011. 10 anos depois, em 2021, cofundei o coletivo Cinema Negro Sonoro. Sendo técnico de som direto e artista sonoro, venho desenvolvendo pesquisas e trabalhos sonoros livres relacionados a paisagem sonora, imersão e desenho de som, e esses estudos são experimentos voltados à perspectiva afrocentrada. Meus trabalhos vêm sendo desenvolvidos mediante as relações e experiências vividas como ogã, capoeirista e realizador audiovisual, ao permear diversos territórios afro-brasileiros, terreiros e comunidades quilombolas, também territórios indígenas. Capturações para o audiovisual tem sido uma das experiências mais vividas nos últimos anos em minha carreira profissional. Capturações para o audiovisual tem sido uma das experiências mais vividas nos últimos anos em minha carreira profissional. Muito ouvi dizer, falar menos e escutar mais ajuda no aprendizado. Assim cumpro o meu papel como profissional no audiovisual. Treinar e aperfeiçoar a escuta ancestral atenta, para proporcionar as melhores experiências sonoras. Fique agora com o episódio 2, Ebó Sonoro. O ebó sonoro, ele foi uma forma de pensar como a gente junta elementos e pensa esses elementos, direcionando esses elementos para uma proposta. Eu trago essa proposta do padrão africano no sentido da gente desconstruir a questão de gêneros, de caixas, onde a gente tem que... só um elemento é característico, né, àquela construção, né? Então, quando eu falo de ebó sonoro, eu trago um ajunte de informações, um ajunte de coisas vividas que ele pode proporcionar uma arte sonora independente de gênero. Muito pelo contrário, é um ajunte de gêneros que ali pode proporcionar algo, né? E esse algo está direcionado para uma dimensão plural e diversa. E aí é a forma de pensar africanamente, né, da nossa raiz de África, que as coisas elas não estão direcionadas para um só lugar. Ela pode tomar uma multidimensão, multiversos, multiversões. Trago e convido uma pessoa ilustre, né, na forma de se expressar na arte sonora, que é Ed Braz, para ele ensinar um pouco a gente o que é a arte sonora, né? Maravilha, fico feliz aí pelo convite, pela iniciativa de vocês também, né, do coletivo Afrosonores e tal. E esse conceito de ebó sonoro, nesse conceito eu me sinto bem representado, assim, né? Como você falou, assim, brilhantemente, assim. Porque um ebó a gente pressupõe, assim, vários elementos, né? Com a intenção de potencializar, né, determinadas energias, né? E ser oferecido ao universo, né? A gente pode pensar, assim, que a gente manipula os sons, as sonoridades, com gravação de campo, com filtros, né? Com todo o processo que se desenrola numa produção sonora, musical, com o objetivo de impactar pessoas, impactar ambientes, né? A arte sonora ao meu ver, essa prática assim, com os sons que dialoga diretamente assim, tanto com o aspecto espacial, né? De um teatro, de uma galeria, de uma rua, né? Debaixo de uma árvore, um terreno, território que seja, quanto com a questão da visualidade, né? Que isso também é uma coisa bastante próxima das práticas criativas africanas e indígenas também, né? Ou seja, não existe essa predominância de uma linguagem sobre a outra, né? Quando você vai tocar, né?
você precisa se pintar antes, né? Então, o seu corpo é importante ali na cena, né? Os movimentos que você faz são tão importantes, né? Quanto o seu toque, a sua expressão musical, né? Também. Então, acho que o Oibó Sonoro, ele sintetiza bem, né? Essas nossas práticas afro-indígenas, assim, de utilizar o som para além da estética, né? Mas a gente quer também, digamos assim, proporcionar uma espécie de movimento, né? Seja num espaço fechado de um museu, numa galeria. Quando a gente chega com o nosso ebó sonoro ali, até aquela visão estagnada da instituição, do museu e tal, tem vários exemplos assim, né? So vamos sing that one more time, the song. Fala, vai, tá pedindo pra cantar de novo. Moncabe, aqui, o Museu de Cultura Afro-Brasileira que eu trabalhei, estava um tempão assim fechado. Em 2017 a gente fez a primeira edição do CMC, do Ciclo de Música Contemporânea, né? O festival. E, nossa, o museu fechado já há um tempo, com várias esculturas do Mestre Didi, enfim, né? E outros artistas, Emanuel Araújo e tal. Ou seja, muita riqueza ali, mas com a energia estagnada, né? Parada. Então a gente... Primeiro, para a gente entrar naquele espaço ali, a gente teve que fazer uma série de trabalhos, né? Mais sensíveis, tentando trazer um pouco de vitalidade, né? Para aquele espaço parado, para aquela energia parada aí. A arte sonora, para mim, é isso. É a arte se expressar pelos sons, e ela ultrapassa um pouco a questão musical, porque ela se relaciona com a visualidade e com o espaço físico. E nisso a gente se aproxima também da ideia de um terreiro, né? Também, né? A música ali que é tocada pelos alabês, pelos ogãs e tal, com aquela formação básica dos ilus, dos atabaques, tal, o gã, tem justamente essa função, né, de se comunicar com o invisível, né, com o além, e proporcionar também essa limpeza energética ali no espaço. E até mesmo o visível em outra dimensão, né? Não é o visível aos olhos físicos, né? Eu acredito que também esse invisível, ele não só é para a imagem, né? A gente também cria essa memória sonora, né? E ela pode ser reproduzida na mente, né? É uma espécie de som silencioso, né? Digamos assim. Nossa, eu trouxe um monte de coisa aí, né? Que lembra, assim, a Tábua de Esmeralda, assim, a coisa mais dos egípcios, assim, né? Se a gente pensa o mundo e o nosso corpo, né? E o universo que se relacionam, né? Como um corpo eletromagnético e tal. A gente está falando desse princípio do mentalismo, né? Que seria o primeiro princípio da Tábua de Esmeralda, né? Essa coisa de imaginar antes, entendeu? Você projeta antes, né? Hermeto Pascoal também fala isso, assim. Antes de sair para improvisação, tem um show no teatro à noite, ele já começa a tocar desde casa, na hora que está escovando os dentes ali. Não, hoje eu vou tocar tal coisa, né? Vai sentindo o que a energia do dia mesmo tá falando ali, né? Ou seja, o trabalho começa muito antes do palco, da gravação do estúdio e tal, né? Até me preparei um pouco também para conversar com vocês, assim, já um pouco repensando, né, como é que é essa trajetória, o que é que tem de relevante para a nova geração, assim, de artistas sonoros, de trabalhadores do audiovisual e tal. Mas é isso. Durante muito tempo, a arte sonora ficou como um segmento, assim, bem ligado a uma espécie de classicismo, elitismo, né? Assim, grupos muito pequenos ali, né, na Unicamp, na USP, né? Que vai formando, assim, tanto esses artistas, né? Digamos assim, esses artistas sonoros que podem transitar entre os congressos, né? Que eles mesmos organizam e tal. Tem acesso aos recursos, né, de pesquisa para publicar seus livros, suas teses e tal, né? Então, invariavelmente, aí há um recorte de classe, né, e de raça, né, nesse métier aí da arte sonora. No Brasil,
até hoje, arrisco a dizer, né? Bem forte ainda, né? Nos últimos 4 anos houve uma certa abertura assim, para novos pesquisadores, né, que estão trazendo outras bases teóricas, assim como você colocou mais cedo aí. E é isso. Acabou se gerando, tanto na questão da composição para a cena, né, para o filme também, né, tem um padrão já. Então, vamos usar um modo menor aqui, né? Porque a cena tal precisa de uma dramaticidade. Então já vem um catálogo, assim, tem vários livros, assim. Eu estudo bastante essa coisa da música na cena, né? Música para a cena, tal. E estão pensando aí naquele teatro inglês lá do século XIX, assim, né? De certa forma, né? O italiano, tal, a sala, né? O quadrado lá, tal. E acho que a contribuição que a gente pode trazer, assim, essa nova geração de pesquisadores, de artistas, é justamente refrescar, provocar um pouco, não só esse cânone, né, de quais autores que você deve ler. Fala-se de arte sonora, o primeiro nome que vem à cabeça é John Cage, né, compositor norte-americano, no pós-guerra, né. E a maioria dos livros vai começar por aí, mas a gente sabe também que na mesma época, por exemplo, para ficar ainda na América lá do Norte, os caras do free jazz em Chicago, em Nova York também, né, já estavam trabalhando com conceitos e com dispositivos bem adiantados, né, que, ao que parece, assim, segundo alguns estudiosos assim, afrocentrados, muito do que o John Cage trabalhou, por exemplo, essa ideia de acaso e indeterminação, né, em música, que ele jogava o Sting para definir, nessa parceria dele, né, com o Merce Cunningham, né, que era o coreógrafo, né, o companheiro dele, né. Não só esse cânone, né, de quais autores que você deve ler. Fala-se de arte sonora, o primeiro nome que vem à cabeça é John Cage, né, compositor norte-americano, no pós-guerra, né. E a maioria dos livros vai começar por aí, mas a gente sabe também que na mesma época, por exemplo, para ficar ainda na América lá do Norte, os caras do free jazz em Chicago, em Nova York também, né, já estavam trabalhando com conceitos e com dispositivos bem adiantados, né, que, ao que parece, assim, segundo alguns estudiosos assim, afrocentrados, muito do que o John Cage trabalhou, por exemplo, essa ideia de acaso e indeterminação, né, em música, que ele jogava o Sting para definir, nessa parceria dele, né, com o Merce Cunningham, né, que era o coreógrafo, né, companheiro dele, né. Eles produziam um monte de coisa. Eles tinham uma estrutura aberta assim, de espetáculo, por exemplo. O Cage cuidava da trilha sonora e o Cunningham da coreografia, né, por exemplo. E eles não estruturavam assim, ó, tem um roteiro do espetáculo, vai ser assim, ó, tal, começa aqui, não. Eles trabalhavam separadamente, né, e na hora, através do jogo do Sting ou através de outro dispositivo, eles escolhiam essa estrutura digamos assim, do espetáculo, né? Então ninguém sabia ao certo como que ia começar, né? Qual parte musical ia se encaixar com determinada coreografia e tal. Tinha esse espaço aberto. Isso todo mundo sabe, tem em todos os livros. O que pouca gente fala é que Roscoe Mitchell, outros artistas negros, né, que estavam trabalhando da era pós-bebop, que estavam trabalhando com free jazz, eles já trabalhavam também com esse acaso e indeterminação, né, e já estavam bem adiantados nesse caminho, inclusive no uso da eletrônica, também no processamento de instrumentos, né, eles também são pioneiros, assim, e toda essa riqueza e toda essa produção foi meio que soterrada, né.
para construir essa música do pós-guerra branca, mais asséptica, digamos assim, né? Enquanto que o free jazz estava lidando ali com a turbulência que os movimentos dos direitos civis, né, despertavam assim, na juventude, e eles estavam buscando também, através da formação da AACM, né, por exemplo, que é a Associação Avançada dos Músicos e tal, forma de gerir a sua própria carreira, né, ter o seu próprio selo, sua própria gravadora, seus próprios agentes, né, tipo, eles queriam ser autossuficientes e conseguiram, né. Essa associação existe até hoje. Eles conseguiam gerir a sua própria carreira com os profissionais que faziam parte desse clube, né? Digamos assim, né? Dessa associação, né? Então entraram também no caminho da educação, né? Hoje a gente tem vários artistas da nova cena do jazz ligados a essa tradição. Ben Lamar Gay, Angel Battery, né? Uma galera que eu conheci, tive a oportunidade de trabalhar com a Angel, por exemplo. Produzi uma faixa do disco dela em 2021. Fui para Chicago, fiquei 3 meses lá convivendo com essa nova geração do free jazz, né, do AACM. E eles vieram também para cá no último verão ali de 2020, né, antes do Covid, né. Então, foi um encontro do Atlântico Negro, assim eu digo, né? Porque eu sempre fui fissurado nessa expressão mais radical do jazz, né? Desde o começo dos anos 90, a gente já ouvia Art Assembly of Chicago, Ornette Coleman, toda essa turma. E depois conhecer algumas dessas pessoas lá, né? Em Chicago foi muito importante para mim ter tocado, ficado um mês, tocado em vários lugares, colaborado com esses artistas também. Eu achei que fechou um ciclo ali, né? O que era um sonho pra gente, artistas distantes do jazz americano. Nossa, quando eu cheguei lá, não sabia direito o que eu ia fazer na primeira apresentação. No 3º dia em Chicago, tinha uma apresentação na rádio. Eu, Angel e Ben Lamar, né? Pô, pra mim eram 2 ídolos, assim, né? Embora sejam mais novos que eu em idade, assim. Mas são pessoas já estouradas, já tocaram em toda a Europa. Estavam na capa do New York Times na época que eu cheguei lá. E aí, meu Deus, o que é que eu vou tocar, né, cara? Aí que vem a questão do afro-indígena, da inspiração mesmo, do acompanhamento que a gente tem, da guiança que a gente tem, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou tocar? Meu computador tinha... Até então eu usava ainda coisas... O Live, né? O Ableton e tal, para ajudar nas minhas performances, assim. Meu computador deu pau, eu não consegui trocar. Eu falei, cara, eu tenho que me virar aqui com esses americanos aí. Um negócio valendo na rádio importante. Ou eu queimo meu filme de vez, ou fiquei naquele point. Comecei a respirar, meditar, chamar meus guias e tal. Aí, quando eu olho pro lado, na casa que eu estava hospedado, tinha uma coisa de jardineiro, de molhar planta, né? Como é que chama aquele? Um regador, né? Um regador de um material metálico, assim. Nossa, eu vi aquele negócio amarelo, assim, eu levantei. Quando eu estava fazendo a meditação, levantei, peguei, comecei a percutir. Tinha um puta som, né? Falei, é isso, velho. Aí veio a célula do Ijexá na minha cabeça, né? Aí eu, nossa, vou investir isso aqui com 2 variações, vou propor essa base para eles. Aqui eu tenho segurança, né? Tô na minha zona de conforto. E eu tava tão distanciado disso também, sabe? A ancestralidade trouxe mesmo. Não, você vai tocar o que você sabe, mano. Você vai tocar o Ijexá e tal. Aí a gente chega lá no estúdio da rádio, um papo assim anterior, né? E aí, Ed, o que a gente vai fazer? Prazer, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu tenho um ritmo aqui. Aí comecei a tocar o Ijexázinho nesse regador, né? Nossa, aí eles piraram, né? Nossa, cara, onde foi que você estudou? Qual foi o conservatório que você estudou? Tal? Onde é que você aprendeu esse ritmo e tal? Eu falei, rapaz, lá na minha cidade a gente toca no ônibus, no ônibus, atrás do ônibus, assim. Todo mundo, a linguagem percussiva é geral, tá no corpo, né? Um monte de ladeira, você tem que subir. Na minha infância ainda faltava água pra caramba, a gente tinha que carregar a lata na cabeça, a lata da água, tinha que andar pra caramba. E aí fui falando e a galera se encantando, assim. Eu sei que a sessão foi maravilhosa, assim. Piano, objetos sonoros, esse regador e tal. E aí, no meu caso, Chicago também foi um ponto de virada, assim, por isso que eu estou falando desse caso, né, dessa experiência aí,
Porque lá eu vi muito assim, a negada, todo mundo fazendo, tinha as festas de bairro, de jardim, todo mundo, o gueto, assim. Falei, pô, que é maior esse gueto, as casas massa, assim. Claro que tem violência, tem uma série de coisas, né? Que sobra para todas as comunidades, assim. Especialmente lá no sul, né? Southside. Mas as casas, estruturalmente, eram muito boas, assim, né? O bairro todo organizado, assim, porra. E aí comecei a frequentar essas block pies, assim, né? Tinha uns festivais, assim, no quintal mesmo. Fui na casa de um poeta negro lá, tem um trabalho muito importante, assim, também, né? Com comunidades lá. E a mãe dele tava no churrasco, sabe? Depois tinha uma mesa com vários selos expondo os CDs, camisetas. Aí tá, outro dia fui no encontro de fanzines, né? Ou seja, um monte de coisa rolava em espaços públicos. Eu falei, porra, cara, a gente lá em Salvador com tanto, né? Com tanta praia, com tanto... ainda alguns espaços verdes, e é muito pouco explorado, né? Artisticamente, assim, essa coisa do encontro, mais informal mesmo, né? Você tem que, pô, você vai produzir um evento aqui, você tem que conseguir a pauta de um teatro, aí tem que preencher uma ficha. Nem todo mundo tem a manha de ser produtor. Eu tive que aprender, né, velho? A ser produtor, a ser curador, diretor artístico, tive que aprender a fazer tudo para sobreviver também, né? Nesse meio artístico que eu sempre gostei de fazer. Eu fiquei sempre variando entre a educação musical e essa prática artística, né? Enfim, eu acho que a colaboração e esse elemento afro-indígena vem dessa conexão, né, que eu falei anteriormente com nossa ancestralidade, e também da necessidade de ocupar esses espaços, outros espaços, né? Na arte contemporânea tem uma expressão em inglês que os caras falam site specific. Eles te convidam para fazer uma instalação sonora ou uma escultura sonora, né? Num lugar pré-determinado. Eu quero que você faça debaixo dessa jaqueira aqui, sacou? Invente uma coisa aí. E aí eu tenho que montar, né, por um lugar específico, site específico, lugar específico, como se fosse isso, né? E aí comecei a olhar a cidade também de outras formas, né? E propor também atividades mais abertas, assim, né? Em espaços abertos e tal. Isso agora já é 2020, né? Aí veio a pandemia e eu acabei transferindo esse tipo de coisa que eu comecei a fazer, né, com as ervas, explorar a sonoridade das ervas e tal. Eu me propus, assim, uma dieta, assim, de ficar, escolher algumas ervas, tomar o chá, tomar o banho e tocar com elas, né, começar a gravar com elas. Eu queria uma arte, assim, né, uma expressão artística que viesse de mim mesmo, assim, que eu não tivesse catado na faculdade, né, quando eu estudei lá nos anos 90, letras da UFBA, nem nos livros, né, sobre música, história da música eu já li, que é uma coisa que brotasse de mim mesmo. Eu reconectei com minha avó também, assim, que era uma benzedeira e tal, né. Ela já tinha falecido desde quando eu tinha 14 anos que ela faleceu. Mas a presença dela ficou muito forte, assim, nesse momento da pandemia. Aí eu tive a sorte de morar num lugar também que era mais verde, assim, e tal, né. De lá pra cá, isso passou a ser uma necessidade para mim. E eu comecei a explorar essa linguagem, né, das folhas, que tem a ver com o ebó sonoro também, né? Mais na força de ossanha, assim. Na casa da minha avó mesmo tinha samba de caboclo, assim, a galera tocando no prato e tudo, né? Eu era pequeno, ficava debaixo da mesa, assim, vendo, sem acreditar, né? Mas tudo isso, assim, que a gente tem como uma coisa de vanguarda hoje, tem origem, muitas dessas coisas, né, tem origem nas coisas cotidianas da gente. Aí por que afro-indígena, né? Porque já tem toda essa carga, assim, ancestral, e a questão indígena, principalmente, que é muito pouco estudada quando a gente fala de negritude também, né? Por exemplo, na primeira leva, né, dos povos bantos, né, congos, que chegaram aqui, a gente sabe hoje em dia que sem essas parcerias estratégicas ali, né, com os povos indígenas daqui, não teria dado certo, assim, né. A gente sabe que também que diversos quilombos também abrigavam uma população mista, né, afro-indígena. Toda a história da Bahia, da independência também, o exército, as patrulhas dos brasileiros eram compostos por afro-indígenas também. Aqui a gente tem a cabocla forte, né, tem essa ideia ainda que vem se revalorizando o espaço da mulher, guerreira. Se a gente vai pensar numa comunidade como
cabula também, né? Então tinha uma líder do quilombo e tal. Então essa relação sempre existiu. Talvez não seja interessante assim em termos de política, né? Porque como é que eu coloco isso? Acaba separando um pouco, né? Quando o movimento negro se forma aqui, né? Logicamente que as pautas, né, estavam voltadas mais para a população negra mesmo, né, das periferias e tal. E a partir do final da ditadura, digamos assim, aquele relaxamento em 85 e tal, né, embora as comunidades indígenas também já estivessem se organizando politicamente, essa coisa da nova Constituição, né, nova República ali também foi um espaço em que brotou, né, esse movimento forte assim, indígena, né? Que tem foto, tem vídeo, né, do Ayrton Krenak acho que com 18 anos, em 88, tá? Não sei se é 18, não sei se a idade é essa, mas ele jovem, e que ele faz aquela performance de pinta a cara toda de preto e tal, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento agora de reencontrar essas duas potências mesmo, né, cara? A arte sonora, assim, ela tem diversas, digamos assim, diversas linhas, né? Uma coisa que eu gosto muito é a radioarte, né? Que é uma prática de rádio, assim, cujo conteúdo, a forma de comunicar passa muito pela linguagem da mixagem, pelos sons mesmo, né? Ao invés de se ter uma comunicação mais direta, né? Como na rádio convencional, né? Essa questão da verborrágica, com muita fala. Da fala, do texto jornalístico e tal, você substitui isso por um discurso dos sons, né? Então, isso você pode fazer em casa, né? Com Audacity e tal, com poucos recursos, em ser muito criativo, né? Você juntar suas gravações de campo, né? Com samples, com produções próprias e criar uma obra ali, né? Então, mais uma vez, também é um gênero pouco conhecido ainda no Brasil, embora existam grandes expoentes, assim, né? No Brasil afora desse segmento de radioarte. Dizendo isso, que a contribuição que a gente pode dar, né, é trazer de volta essa sensibilidade de uma escuta mais apurada, uma escuta que ultrapassa, né, esse plano material aqui, na medida que a gente se conecta com os nossos ancestrais e tal. Acho que essa é a contribuição que a gente tem que dar, assim, né? Quando você traz essa sensibilidade que foge do que está no manual, entendeu? Fazer a música pra cena, fazer a música do filme, um documentário urbano, você tem que usar, né, determinados andamentos e tal. Essa cartilha você quebra quando você está mais aberto a uma escuta mais profunda, né? Uma escuta ativa, assim.
Salve, salve! Matheus Aragão aqui na voz, diretamente do Punk Hazard Studios. Nosso estúdio basicamente colaborou com o projeto Afrosonoros em 3 momentos. Primeiro a gente gravou o EP de Erinho com Ed Braz. Salve Erinho, salve Ed Braz, que foi assim, muito aprendizado, né? Eu tive o privilégio de ver esse episódio ao vivo aqui no estúdio, e foi bem legal. Aqui no estúdio é um estúdio pequeno, mas é bem aconchegante. A gente tem um ambiente acusticamente tratado e a gente consegue tirar um som legal, principalmente para o podcast. E a gente usou basicamente uma placa SSL, né, de 2 canais. A gente também nesse episódio usou 2 microfones dinâmicos, usou um Shure SM58 e um Shure SM57. A gente usou a DAW Logic. Enfim, basicamente isso. Já fica a dica aí para você conferir o episódio, que ficou brilhante, né? Muita vivência de Ed Braz, muita ideia legal de Erinho. Enfim, se você ainda não escutou, tá na falha, corre lá para poder acompanhar, porque tá muito, muito bom. O segundo momento que a gente pôde colaborar também com o pessoal foi na gravação das vinhetas individuais, né, dos hosters. E a gente optou por usar um microfone condensador para pegar uma amplitude legal da voz, a gente conseguir pegar os harmônicos, enfim, encorpar mais a voz. Achei que ficou bem legal o resultado. A gente também usou a SSL e usamos o condensador, né? O microfone que a gente usou foi o condensador da Foxrite. E eu acho que o resultado ficou legal, né, em aspectos sonoros. E o terceiro momento que a gente colaborou foi a gravação, acho que é do último episódio, onde os 4 hosts, né, vão trocar figurinha e tal. Inclusive tem um rolê que é interessante contar, porque no dia da gravação, a placa que a gente tem aqui no estúdio, que caberia 4 canais de uma vez só, né, é a nossa 1820, só que a nossa 1820 estava emprestada para WR, né, lá pro diretor, seu Tude, a Putude. Salve a Putude, se estiver ouvindo aí, você mora no nosso coração. A Pu tava fazendo umas gravações pro Lodum na época, e aí a gente chegou aqui para gravar, tinha que gravar esse episódio. A gente fez aqui um malabarismo e acabou dando certo. No final a gente pegou a SSL de 2 canais e usamos também uma 2.2 da Foxrite. E aí a gente jogou em softwares diferentes. A gente jogou no Logic, jogou no Live, e acho que a Erinho trouxe mais 2 microfones dinâmicos também, e a gente conseguiu fazer esse rolê acontecer aqui da forma que vocês podem conferir aí. Acho que o resultado ficou bom. Então é isso, o som tá disposto a resolver intempéries que aparecem aí no nosso dia a dia. É isso, eu acho que trabalhar com som tem muito disso, falar sobre som. Acho que a proposta do pessoal tá muito, muito amarrada, né? Sobre som para audiovisual, som para cinema, enfim. O som em suas milhares de contribuições possíveis, né? Mas enfim, fica aí esse salve e a gratidão aí por ter somado no projeto. Salve, salve, Afrosonora, estamos junto. É isso. Créditos. Produção executiva, Marise Urbano. Diretora de produção, Tulane Nascimento. Produtores, Aline Gomes e Pedro Costa. Videomaker, Midi Alves. Direção de locução, Menique Marla. Locução, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano, Menique Marla. Convidades, Ed Braz Brasil. Pesquisa, Cinema Negro Sonoro. Roteiro, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano, Menique Marla. Direção de som, Gabriel Muniz, Erison Pedro e Marise Urbano. Mixagem, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano. Estúdio, Punk Hazard. Motoristas, Pedro Costa, Maciel da Silva Santos e Bruno Silva. Parcerias, Estúdio Punk Hazard, Irmandade Abre Caminhos, Associação Beneficente Sob os Olhos de Mãe Caetana,
Canto de Casa, Favela Cult, Jaca, Juventude Ativista de Cajazeiras, Jazz Silva, Lucas Brasil e Matheus Aragão, Lajuomim, Poeta Revolução, Cairo Costa e Quilombo Cordoaria. Realização: Girapomba Produções e Cinema Negro Sonoro. Apoio financeiro: Vale do Dendê.